Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso capítulo 13 do Evangelho de João. Esse aqui vai ser o nosso último vídeo do capítulo 13, porque vai contar junto esse título, né? O traidor é indicado, em que Judas é indicado como traidor. Vai ter a parte do novo mandamento também, dado por Jesus, e Pedro é avisado junto. Eu acabei esquecendo de dividir, mas isso não vai fazer muita diferença pelo que a gente vai estudar no texto. Vamos lá, porque é tudo na mesma sequência, beleza? Bom, depois que Jesus disse, né, aquelas coisas no último vídeo, né, falando sobre o servir uns aos outros, ele começou a sentir-se mais angustiado, né, como mostra aqui, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, a reação que eles tiveram foi de olhar uns para os outros sem saber a quem ele se referia, né? Então eles ficaram, caramba, quem será que é, né? Então, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, ou seja, ao lado de Jesus estava, ou seja, conchegado, estava ao lado dele o discípulo amado, né? Que nós sabemos que é o discípulo João, né? E o mesmo que escreveu esse evangelho, né? Então, a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então, Simão Pedro fez o sinal a João, que estava lá, o Jesus, pedindo que ele dissesse, né, a quem ele se referia, quem seria o traidor. Então, aquele discípulo, né, ou seja, o discípulo amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, né, com a cabeça, em algumas versões mostram, né, que ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, né, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Então respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um bocado, né, pedaço de pão molhado, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariote. Então ele deu, indicando que Judas seria o traidor. Mas eles acabaram não percebendo, né, totalmente isso que havia acontecido. E após o bocado, né, imediatamente, após ele ter comido o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, né, em Judas Iscariote. Então Jesus disse a ele: o que pretende fazer, faze-o depressa. Ou seja, ele já iria ir lá denunciar Jesus e apontar que eles estariam no Getsemane. Porém, né, deles, nenhum dos discípulos, né, que estavam à mesa percebeu a que fim Jesus dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, eles pensaram que Jesus tinha pedido que ele comprasse coisas para a festa, coisa que eles estavam precisando, ou que ordenara que ele desse alguma coisa aos pobres. Então, isso que os discípulos pensaram, né? Então ele, tendo recebido o bocado, ou seja, tendo comido, e o Satanás tendo entrado nele, saiu logo. E era isso quando? Era noite, lembrando que a ceia foi realizada à noite. Então, quando ele saiu, disse Jesus. Então, depois da saída de Judas, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, né? Porque ele seria traído naquele momento, né? Mais tarde, daqui a pouco. E Deus foi glorificado nele, que através disso Deus seria glorificado, né? Então, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, porque Jesus é Deus, então se Deus fosse glorificado, Jesus seria glorificado também, e glorificá-lo-á imediatamente. Então, essa parte é tranquila, e Jesus ainda disse, né, filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que disse aos judeus também, agora vos digo a vós, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então ele disse a mesma coisa que ele tinha falado aos judeus naquele momento em que ele tinha terminado seu ministério, o seu ministério público. Agora ele estava terminando seu ministério particular, né, com os discípulos, e estava dizendo a mesma coisa, de que era chegada a hora, né, porque no dia seguinte, né, na sexta-feira, ele seria crucificado. Então ele estava falando que estaria com ele por pouco tempo. Então, para onde ele iria, eles não poderiam ir. Então Jesus disse, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
Então, o novo mandamento que Jesus deu, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, o novo mandamento é amar uns aos outros, amar ao próximo com o amor de Cristo, não apenas o nosso amor, mas com o amor que Cristo ama as outras pessoas, né? Que, digamos assim, é o amor sacrificial, o amor que você coloca o outro acima de você, você dá a sua vida pela outra pessoa. Bom, então ele falou: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, como reconhecer um discípulo de Cristo? É aquele que tem amor um com o outro, é aquele que demonstra o amor de Cristo. Esse é o principal fato. Vamos lá. E só que nesse momento, quando ele disse, né, que é, que ele iria para um lugar onde eles não poderiam ir, Simão Pedro disse: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Relacionado a, a morte dele, né? Porque eles estavam pensando que era para um lugar físico que Jesus iria embora. E eles estavam: poxa, caramba, o mestre vai embora, como que a gente vai continuar? A gente vai ficar sozinho. Eles estavam meio que com medo e assustados por causa disso. Mas aí Pedro replicou, né? Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Era como se ele estivesse falando: não, mestre, eu vou contigo, eu te amo tanto, eu não posso ficar longe por você, eu dou a minha própria vida. Mas Jesus respondeu, né? Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Ou seja, o galo cantaria depois que Pedro negasse a Jesus 3 vezes. Então, aqui termina essa história do capítulo 13. No capítulo 14, a gente volta com a nossa história. Valeu!